Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, diretamente de São Paulo para todo o Brasil e várias partes do mundo. É o nosso debate, sempre às sextas-feiras, com um tema sempre muito atual, muito importante. O dessa noite, claro, não poderia ser diferente. Estamos conversando sobre o sistema de cotas no Brasil, o sistema de cotas, especialmente para as pessoas negras ou pardas. E, claro, isso se estende, mas não é especialmente nesse tocante. Nosso programa, como já é de praxe, no segundo bloco a gente aproveita para indicar alguma literatura. E aqui temos, sobre essa temática e afins, nós temos muita coisa. Então quero apresentar aqui para você, que pela editora Canção Nova, coleção Valores, Educação, de Antônio Carlos Gomes da Costa, está aqui. Você que está de casa, basta conferir aí, aqui pela editora Canção Nova, um livro que reflete sobre o valor da educação e o princípio universal de que a educação deve partir da família, não é? E depois, assim, por parte do Estado e assim por diante. Também temos aqui um livro de Psicologia Social do Racismo, estudos sobre branquitude, muito interessante isso, e branqueamento no Brasil. Já está na 4ª edição, aqui pela editora Vozes. Não é isso, Frei Moser? É isso, só podia ser, porque eu já estou vendo outros livros que não são da editora Vozes. Exatamente. Nós não discriminamos, nós colocamos todas as editoras. Mas esse é um livro muito bom, Psicologia Social do Racismo. Muito profundo e nos ajuda a entender a questão lá nas suas raízes. Tá. Aqui o outro do José de Assunção Barros, A Construção Social da Cor. Muito interessante, não é? Você quer se aprofundar na temática dessa noite, diferença e desigualdade na formação da sociedade brasileira. O Frei Davi, no começo do programa, já falava dessa dívida social, não é, que nós temos com relação aos nossos irmãos negros no nosso Brasil. Então aqui, olha aí, ó, A Construção Social da Cor. Temos aqui ainda do Carlos Moore, não é? Racismo e Sociedade. Novas bases epistemológicas para entender o racismo. Está aí para você também. E Padre acompanha Hamilton, de casa, esse é sim. um dos livros mais profundos, mais recentes sobre o tema. Muito forte, até está me questionando, inclusive. O pessoal pode ter acesso a ele aonde, Frei? Nas livrarias em geral, enquanto esse livro. Tá aí, ó. E vou tentar convencer a editora Tá. Voz que seja também uma... Tá aqui pela Masa Edições, não é? É uma editora de Belo Horizonte. Racismo e Sociedade, isso aí é uma leitura para você aprofundar. Temos aqui também Educafro, claro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, do sonho à realidade. Estamos começando a tocar a realidade, Frei? Graças a Deus, eu quero dizer para você que em 5 anos, o trabalho dos brasileiros como um todo, brancos e negros, permitiu que entrasse mais negros na universidade brasileira em 5 anos do que nos 500 anos anteriores. É algo Diz uma revolucionário. coisa, aqui é o nosso Valnei Bruneta, é nosso? Exatamente. É nosso frade. confrade. Exatamente É isso. branquinho. Exatamente Estudando isso. muito bem. Tá vendo, Frei? Olha aí, ó, a inclusão, hein? A comunhão. Inclusão. O social em questão, políticas de ação afirmativa da PUC Rio, está aqui também para você, não é, ter acesso, se você assim o quiser. O social em questão, políticas de ação afirmativa. E temos ainda uma última dica aqui, como você percebe, é muita coisa, bastante material. Ordem jurídica, porque também tem aqui uma questão jurídica que a gente tem que estar atento. Ordem jurídica e igualdade étnico-racial, trabalho do Instituto Pro Bono, PUC São Paulo. Isso já é da PUC aqui de São Paulo. Me parece um trabalho muito bem feito, né, Frei? Muito, muito bom, muito rico. Ele segue um pouco a linha dos últimos despachos jurídicos, decisões jurídicas, frente à questão, da questão étnica no Brasil. Ele é um livro indispensável para quem faz hoje direito. Tá certo. Olha, são várias dicas para você, realmente, olha, um material muito vasto, sem perder tempo, porque o nosso tempo aqui é precioso e o tema muito importante. Vou passar aqui para o Frei Moser rapidinho e já já vamos ver o pessoal no Twitter aqui também
mandando as suas questões para o Frei Davi. Já tem muita gente participando, viu? Obrigado pela sua participação. Você pode mandar o seu Twitter no nosso endereço, no @empautacn, ou no meu mesmo, né? @PE_Hamilton. Manda a sua questão sobre esse tema, sobre as cotas raciais, sistema de cotas no Brasil. Frei Moser, e aí eu terminava o primeiro bloco dizendo justamente na questão do sistema de cotas. Promoção ou apenas a geração de acomodação? Antes de mais nada, telespectadores, olha o Padre Hamilton aqui com o iPad, né? Mas na próxima gravação que nós tivermos, eu estarei com ele. Ou melhor, no próximo ao vivo, eu estarei com o meu também. Porque a gente tem que acompanhar, não? Tem que acompanhar. Bom, essa questão de acomodação, nós falamos do pecado original. Quer dizer, lá atrás, nós vivemos séculos de injustiça, não só em relação ao negro, mas em relação ao pobre, em relação às pessoas mais frágeis. Enfim, nós realmente, ainda hoje, temos essa chaga na nossa história. Agora, nós temos dois olhares. O Frei Davi olhou com muita perspicácia o olhar do negro. Eu vou olhar com o olhar de, Davi, posso dizer, empresário, diretor das vozes. Muito bem. Então, não é que agora sempre aconteça, mas tem acontecido muitas vezes o seguinte: chega uma pessoa, apresenta o currículo, muitos currículos, pilhas de currículos. Muito bem, aí você vai, sim, está ótimo, então nós vamos te admitir. Só que não tem nenhuma habilitação, não é mais. Quando vê o salário, que começa com o salário mínimo, é evidente, ela diz, não, eu prefiro continuar com a Bolsa Família. Quer dizer, isso faz um mal para a gente, não é? E também no sentido, eu diria, por um lado, a provocação, quando você se sente, eu diria assim, oprimido. Isso é normal. Inclusive, na minha história pessoal, não vou contar a minha história pessoal, mas no primeiro ano, seminário menor, eu era criança, né? E um dos professores disse, seu burro, me chamou de burro. Mal sabia ele com quem estava mexendo. Eu digo, você vai ver. E naquele ano eu dei a volta por cima e, exatamente como você disse, tanta gente dá a volta por cima. Então há uma quê de provocação. Agora, a tentação da acomodação também é grande. Vamos lá, sabe? A gente dá um jeitinho, o jeitinho brasileiro. Às vezes se acusa muito o brasileiro dentro da muito nossa nisso. cultura, um pouco da acomodação. Inclusive, vamos prolongar um pouco. Mesmo dentro das questões políticas, você vê essa corrupção, outros países já estariam na rua, não para quebra-quebra, não, pacificamente, mas estariam se manifestando. Aqui todo mundo fica olhando e olha o Jornal Nacional e diz, tá bom, né? Entendeu? Né? É o que eu queria dizer, a tentação da acomodação, ela sempre persiste, é preciso lutar contra ela também. É verdade, é um problema gravíssimo, sim. Inclusive, você vai encontrar alguns negros que ainda não querem entrar na universidade pelas cotas com medo de ser taxado de acomodação. Mas trazendo para o aspecto que o meu irmão Frei Antônio Moser levantou, a Bolsa Família como um perigo da acomodação, com certeza, se o governo federal, ou estaduais, ou municipais, que criam programas essencialistas, que é um programa de entrada, não criar também um programa de saída, promovendo essa pessoa, está sendo injusto e está sendo anticristão. Agora, por outro lado, eu queria colocar um dado. Eu cheguei do Peru recentemente em um encontro da ONU para discutir a questão por que, olha só, qual era o tema do encontro? Porque em todos os países da América, o negro está em pior condição humana. Em todos os países da América. Questão da ONU junto com a OEA. Uhum. E aí, me surpreendeu a ONU exaltar o Brasil por ser o país que melhor atacava na raiz do problema com Bolsa Família. E eu levei um susto. Segundo a ONU, a Bolsa Família está gerando um despertar. A gente tem uma visão de que Bolsa Família gera comodismo. Eu também tenho essa visão. Mas, de repente, ali a ONU... Pode gerar, não é pode que gerar, gera, exatamente. Tem que ser provisório. Tem que ser, exatamente. E aí a ONU me alertou que a Bolsa Família está provocando um despertar para algo mais. E aí, há uma pesquisa agora que vai sair brevemente mostrando quantos da Bolsa Família já entram na universidade pelo ProUni, pelo FIES e outros programas. Claro, se também não houver um incentivo, se não houver quem estenda as mãos, como é que a coisa vai
funcionar muitas vezes. Olha, nós vamos aqui também escutar o pessoal nas ruas sobre o sistema de cotas, não é? Vamos ver o que a nossa população acha disso. Vamos lá, acompanhe. Eu sou a favor do sistema de cota. Isso é muito fácil de se explicar e de se entender. Hoje eu tenho 52 anos de idade e sou afrodescendente. O mesmo homem da minha idade teve muito mais oportunidade do que eu tive, porque os seus bisavós já chegaram aqui como pessoas para trabalhar, comprar terra, ter direitos como cidadãos. Os meus bisavós foram escravos. Veja, eu acho que não deveria ter cotas raciais e sim cotas sociais, não raciais. Pesa mais o nível socioeconômico do que propriamente a raça. Eu sou a favor das cotas porque eu acho que é uma forma de fazer uma compensação por um povo que já teve toda uma discriminação anterior, já sofreu muito, e que isso é uma forma de compensar tudo isso indenizando. Não sou a favor e nem contra. A melhor é o seguinte, cada um tem a sua competência para chegar onde pode. Contra. Estipular cota já é uma maneira de discriminar. Está discriminando porque tem que deixar todo mundo ser igual espontaneamente. A igualdade tem que ser espontânea, não adianta impor a igualdade. Igualdade não se impõe. Eu sou a favor do sistema de cotas, porque eu acho que, infelizmente, o Brasil ainda não tem estrutura social para saber reconhecer, né, a parte do mérito do estudante. Infelizmente, hoje a gente vê muita coisa de sociedade, assim, em questão financeira, e racial ainda existe. Eu sou a favor, se não fosse isso, não teria o número de negros que tem nas universidades. Eu sou a favor porque resgata uma injustiça histórica que é no Brasil. Só os brancos e ricos têm acesso às universidades, aos melhores empregos públicos. Então é preciso de uma política. Isso é uma questão de política, de inclusão social. Tá aí, você reparou que de modo um pouco mais geral a população ela é a favor, Frei. Mas com detalhe, viu? Eu fui contra cotas por um período. É bom dizer isso aí. O que me fez de vez mudar a posição foi quando avaliei o método de ingresso na universidade pública, que é gratuita, o vestibular. Eu hoje tenho convicção que o vestibular é o instrumento mais perverso da sociedade brasileira. Eu estou escandalizando algumas pessoas. Por que é perverso? Não entendi. O vestibular é o sistema mais perverso, um dos mais perversos da sociedade brasileira. Mas por quê? Olha só, imagine você só, o aluno de um colégio Santo Inácio, do colégio São Bento, do colégio top. Ele tem, vamos dizer, no ensino médio, vamos dar um exemplo, ele tem acesso a 200 livros. Tá, o aluno da rede pública, que infelizmente são irresponsáveis, os nossos governantes, tem acesso a 100 livros. As universidades públicas, ao montar o vestibular, ela coloca 90% das perguntas em cima daqueles livros que só o Santo Inácio tem. E 10% naquelas perguntas que o livro está na rede pública e no Santo Inácio. Com isso, as universidades públicas, de maneira desonesta, injusta e irresponsável, prioriza a classe média para entrar em um curso de medicina, que custa 5 mil por mês, sem pagar nada. E meus irmãos brancos pobres, meus irmãos negros pobres, meus irmãos indígenas, não têm acesso a ser médico. Quantos médicos negros você viu? Eita, Frei Davi, peraí. Fala, Frei. Davi, olha, ele está falando do Santo Inácio, que os nossos irmãos jesuítas não pensam que você, como franciscano, tem assim, uma rixa aí. Uma rixa aí, rixa né? religiosa. Frei Moser, o pessoal aqui na rede estão mandando suas perguntas e tem aqui algumas questões, eu vou colocar aqui algumas para o senhor, outras para o Frei Davi. A Lima Socorro, ela diz o seguinte, cadê? Deixa eu ver aqui. Assim, seria mais correto a opinião dela, seria mais correto dar uma melhor educação ao jovem do que colocá-lo na faculdade sem mesmo ter feito um bom ensino médio. Depois ainda diz o seguinte, acredito na valorização do ensino médio e não no sistema de cotas. É assumir que a escola pública é inferior que a privada. Depois tem aqui também um outro Jadainel Diniz, ele diz o seguinte, já não seria mais justo um sistema que levasse em consideração a questão social ao invés da etnia? Tem aí uma questão. Parece-me que com o atual sistema,
Quem sai perdendo é a pessoa e o pobre. E tem outras questões, já que eu faço para o Frei. E aí, Frei? Olha, eu acho que o termo etnia veio bem a propósito. Não é questão de etnia, é questão de pobreza, questão de falta. Por acaso, esses pobres, muitos deles, a grande maioria, são negros. Mas não precisaria ser. Poderiam ser brancos, mas que não tiveram oportunidade. Muito bem. Eu concordo inteiramente, temos que imediatamente atacar o ensino básico, não é? Dar condições a todos e de tal forma que cheguem para a universidade, vamos dizer, a universidade já com bastante fundamentação. A outra coisa que me parece importante, a escola pública, ela é inferior à escola privada. Em termos, porque muito depende também do estudante, do empenho do estudante. Porque tem muita gente que eu conheço pessoalmente, juízes, promotores, etc., estudaram em escola pública, mas eles foram à luta, provocados justamente pela essa situação, que aparentemente era de inferioridade, e chegaram lá. Ou seja, agora nós temos que lutar pela escola pública, que ela tenha o nível da escola privada. Esse que é um detalhe. Temos que lutar por isso. E sabe uma coisa que me faz muito mal? Me faz muito mal. Nós não estamos investindo na educação como foi prometido por tantos governos, um atrás do outro. Nós continuamos patinando. Tem que investir muito mais. Eu falo de cadeira. Por quê? Porque além da editora Vozes, né, eu tenho lá o Centro Educacional Terra Santa, que você conhece, não é? E o Padre Hamilton mais, o Frei Davi ainda não conhece, mas vai conhecer. Então, é um centro educacional. Gente que luta para conseguir manter esse centro educacional. Agora, nós temos que lutar para que esses, vamos dizer, aqui não é escola privada porque não é pago, não é? Então, eu briguei com a prefeitura, briguei com o secretário de Educação, ele está me ouvindo provavelmente, não é? Mas ele me perdoa, não é? Hoje nós somos amigos, mas briguei no bom sentido. Não, você tem que reformar essa escola. Essa escola aqui, ela está beneficiando as camadas mais pobres. Você conhece Petrópolis, conhece aqueles morros, o canto do cemitério, a maioria vem de lá, 70% vem de lá. Muito bem, e a gente conseguiu. Agora, aí que está. A sociedade tem que pressionar o governo. Ponha todo o empenho na educação básica. Aliás, essa é, ainda antes de terminar o nosso bloco, Frei, aqui, ainda com o pessoal aqui no Twitter, então a Paula está dizendo, olha, deveríamos zelar pela igualdade social e racial e por um estudo e educação de qualidade para todos. Assim, não precisaríamos das cotas. Também aqui um outro jovem, o Marcos, ele diz o seguinte, apenas um modo, infelizmente o sistema de cotas acaba sendo um modo de tapar o sol com a peneira quanto à má distribuição de renda. Economia baseada só no dinheiro só faz mal. Nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, você vê que aqui você quer falar e falar bastante, graças a Deus, porque o tema é realmente muito interessante. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho, no nosso terceiro e último bloco, queremos ver aí então os passos que devem ser dados, tanto no sistema que já está aí acontecendo, quanto também do ponto de vista eclesial, como pastoralmente pode ser trabalhado essa temática, tá certo? Um minuto só, já estaremos de volta.